Eu posso dizer que você tiver a norma e assistir essas aulas, assistir nossas aulas de teoria, com certeza você vai fazer uma boa prova. Mais um grupo de questões para a gente destruir. A OCP. Os conhecimentos dos materiais de construção civil são indispensáveis para a correta utilização deles. Hoje, no mercado, encontro inúmeras tecnologias e muitos materiais que possuem características diferentes para a necessidade de cada obra de construção civil. Só blá, blá, blá. Em relação aos materiais de construção civil e as suas características, julgue o item a seguir. É certo ou errado? Ok, certo e errado. A umidade e equilíbrio da madeira para a classe de umidade 4 é maior ou igual a 25. Gente, é o seguinte, né? Se você assistiu todas as aulas anteriores, você já deve já deve ter lembrado de alguma coisa que eu falei sobre classe de umidade, né? E esse número 25 aí, principalmente se você assistiu a última aula. Eu falei que a parte de lote é entre 10 porcentagem, né? E 25%, entre 10% e 25%. Então, já tem um negócio assim que, pô, eu lembro, não lembro, tá, dos números. Mas vamos entender o seguinte. A madeira, ela tem água, ela é construída por água. E ela é constituída de dois tipos de água. A água livre, né, e a água impregnada, ok? Quando você corta ela, né, quando ela passa pelo corte, já começa a perda de umidade da madeira. Então, a primeira parcela de água que é perdida é a chamada de água livre, ok? Ok. Até ela chegar num equilíbrio entre a umidade do ambiente, né? Quando ela chega nesse equilíbrio entre a umidade e temperatura do ambiente e a composição da água, aí ela chega num ponto chamado de ponto de saturação, ok? Nesse ponto de saturação, a umidade da madeira está igual à umidade do ar, beleza? Se o processo de secagem continua, né, ela chega na umidade de equilíbrio, que é essa umidade bem que está dizendo, que é essa umidade que a norma utiliza como um número capaz, que é de 12, né, por exemplo, são números classificados, que ela fala o seguinte, ó, para usar a madeira, essa madeira aí desse lote, para estruturas de construção, estruturas de madeira, ela tem que estar classificado na classe 1, 2, 3 e 4. Ok? Que por isso que torna essa alternativa correta. Quando ela chega nessa umidade de equilíbrio, né, vamos aqui, a gente entra dentro que a norma diz, né, as classes de umidades, que eu acabei de falar, e as umidades de equilíbrio. Beleza, beleza. Essa parte mais marrom aqui é a madeira seca, né? Madeira seca, ok? E aqui é umidade de equilíbrio. Umidade de equilíbrio. A partir desse ponto aqui é chamado de PS, ponto de saturação, ok? Então, nós temos água livre e água impregnada. Beleza? Beleza. Quando ele pede mais água, ele entra nessa umidade de equilíbrio e aí começa as classificações conforme a norma. Tranquilo, tranquilo. Essa informação é importante. Onde é que está isso aqui? Tabela, a primeira tabela da norma, gente. Por isso que é importante. A tabela 1 da NBR. A primeira tabela ele joga aqui para você não esquecer. Fundatec, Assembleia Legislativa.
Gente, a possibilidade de ter estrutura de madeira na sua prova é muito alta. É muito alta. Mas eu posso dizer que você tiver a norma e assistir essas aulas, assistir nossas aulas de teoria, com certeza você vai fazer uma boa prova. Entendeu? O que eu sempre falo é o seguinte, a última coisa que você vai fazer, a última coisa, depois que você passar por tudo aqui, é pegar a norma e fazer questão. Entendeu? Enquanto você não passar por todas as etapas aqui, eu posso dizer que você vai continuar errando questão de estrutura de madeira. Vamos lá. Então, de acordo com a NBR, no dimensionamento de estrutura de madeira, deve ser levado em conta os coeficientes de modificação denominados CAMOD 1, CAMOD 2, não tem mais o CAMOD 3 nesse aspecto aqui de dimensionamento. Ele está lá na norma, mas ele está em outra situação. Dessa forma, analisa as assertivas a seguir. Os coeficientes de modificação alteram os valores característicos das propriedades de resistência da madeira. E isso mesmo, gente, isso mesmo. Qualquer tipo de propriedade, ela vai ter o CAMOD, né, multiplicando um fator característico, esse K aí, dividido pelo coeficiente de segurança. Esses coeficientes são definidos em função da classe de carregamento e da classe de umidade em que a estrutura está exposta. Tá certo isso aqui? Tá certo também. Vamos ver aqui, ó. CAMOD 1 está relacionado o quê? Ao tempo, à duração do carregamento, a classe de carregamento. Eu lembro na aula passada aí, ou a primeira aula, tem lá carregamento instantâneo, curta duração, média duração, longa duração e permanente. A variação disso e de acordo com o tipo de madeira que está sendo usada na construção ou no projeto em si, tudo isso aí está relacionado ao CAMOD 1. E quanto menor a duração, maior o CAMOD. Até que o CAMOD para carga instantânea é 1,1. A partir dele acontece a diminuição dele até chegar a 0,6. Gente? Eu acho que é 0,6. Depois vocês comentam aí se eu acertei. Então, se eu aumento o carregamento, lembra aquele gráfico? Se eu aumento a duração do carregamento, o meu fator de segurança, o fator multiplicativo aqui, ele vai diminuir, entendeu? Ele vai diminuindo mais ainda a propriedade que está sendo multiplicada ali. Por isso que ele vai diminuindo. Ele vai de 1,1, aí vai 1, tal, vai diminuindo. É inversamente proporcional. E o CAMOD 2, ele tem a ver com a classe de umidade e o tipo da madeira. Todos eles dois têm a ver com o tipo de madeira. Qual é o tipo de madeira? É laminada, serrada, colada. Tem que dar uma lida lá, tem vários tipos, né? Mas um está relacionado ao carregamento, CAMOD 1, e o CAMOD 2 tem a ver com a umidade, ok? E é o seguinte, quando eu diminuo a classe de umidade, o que acontece com o CAMOD? Ele diminui também. Tem a classe 1, a classe 2, a classe 3, a classe 4. A classe 4 é a pior, né? Que tem alto teor de umidade. E ao mesmo tempo, nós temos o menor CAMOD. Isto é, se for em parâmetro de resistência, ele vai multiplicar um fator que diminui mais ainda a resistência da madeira, né, da peça que está sendo utilizada lá, porque ele tem bastante umidade. E lembra do gráfico, quando aumento a umidade, diminui a resistência. Ok? Ok, lembre disso. Isso aqui é importantíssimo aqui. Qualquer coisa você volta, se ficou sem entender, pega os gráficos, né, para você entender. Você, cara, o professor tirou disso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que isso diminui quando aumenta isso. Isso é inversamente, CAMOD 1. CAMOD 2, diminui a classe, diminui o fator que multiplica. Ok? Ok. E a 3 aí, na definição dos coeficientes de modificação, deve-se considerar o carregamento, deve-se considerar se o carregamento é paralelo ou perpendicular às fibras da madeira. Não tem nada
a ver isso aqui, galera. Tá erradíssimo, não tem nada a ver. Ok? Então, as corretas são 1, 1 e 2. 1 e 2. Beleza? Encerramos aqui. Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e um beijo.